Vamos conversar? De 0 a 10, qual a nota que você dá para o seu relacionamento com seu pai? 0 para muito ruim e 10 para maravilhoso. Eu sou a pastora Aline Fernanda do Connect C3 e hoje vamos conversar sobre paternidade. Você sabia que observando você e a maneira com que você se relaciona com Deus, já dá para se ter uma noção desta resposta? De 0 a 10, como que é o seu relacionamento com seu pai? É verdade, porque muitas coisas que você faz hoje é o reflexo daquilo que você viveu com o seu pai. Quando você pensa em pai, você pensa com alegria ou com tristeza? Quero te contar uma história de uma jovem. Certa vez ela mandou uma pergunta numa caixinha de perguntas do Instagram e a pergunta era a seguinte: o namorado havia, após uma discussão, agredido ela e quebrado algumas coisas dela. Guarda-roupa, a porta do guarda-roupa, alguns objetos pessoais e foi embora. Após a discussão, ele se acalmou, se arrependeu e volta a moça pedindo reconciliação. Ela queria saber o que fazer. O que você diria a esta jovem? O que você diria a esta mulher nessa situação? Provavelmente, assim como eu, você a aconselharia a seguir a vida dela e não retornar a este namoro tão violento, tão tóxico. Pois se o homem já está assim no namoro, imagine se eles se casarem ou forem morar juntos. E o que isso tem a ver com a paternidade? A resposta para esta jovem nós daríamos, mas o problema dela é mais profundo do que este namoro. A resposta vai para o pai dela, pois se ele tivesse tratado bem a mãe, se ele tivesse brincado com a filha, se ele levasse ela para tomar sorvete e dissesse a ela o quanto ela é especial, se ela visse o pai dela beijar a mão da mãe e dizer que a amava, provavelmente essa jovem nunca faria esse tipo de pergunta ou sequer cogitaria a possibilidade de reatar este relacionamento, porque ela viu de perto o que é ser bem tratada. Infelizmente, muitas mulheres hoje estão vivendo péssimos relacionamentos, debaixo de julgos como que de escravidão, porque elas aceitam como um padrão normal serem maltratadas, serem inferiorizadas, abusadas, ridicularizadas. E tudo isso porque elas cresceram vendo o pai delas fazer isso com a mãe e com elas mesmas. Por isso eu digo a você, se observarmos um pouco você, os seus relacionamentos e até a maneira com que você se relaciona com Deus, nós podemos dizer a resposta da pergunta de 0 a 10. Quanto que é a sua nota para o seu relacionamento com seu pai? Porque todos nós sabemos da importância de um pai na formação do caráter de uma pessoa. E, infelizmente, muitas feridas emocionais são causadas por aquele que deveria proteger, amar e cuidar dos seus filhos. A ferida paterna, ela pode causar muita frieza emocional e muitos desajustes no emocional dos seus filhos. As feridas emocionais, elas crescem à medida que os homens estão negando seu papel de pai e abandonando suas esposas e seus filhos. Infelizmente, tem crescido assustadoramente o número de homens que fazem isso, ou daqueles que não fazem fisicamente, mas que abandonaram de corpo presente, trazendo então consequências terríveis na nossa sociedade, pois filhos marcados por essa ferida do pai
eles são muitas vezes frios emocionalmente ou trazem algum tipo de desvio da sua própria imagem, como o caso da jovem que eu falei para vocês. Eu quero mostrar para vocês que na Bíblia também tem casos assim. E eu não sei se você já ouviu falar sobre um dos piores reis de Judá. O nome desse rei foi Manassés. Manassés foi um rei terrível. Poucos foram parecidos com a crueldade dele. Era um homem frio emocionalmente. Ele fazia coisas terríveis e ele aborreceu a Deus. A história dele está escrita no segundo livro de Reis, capítulo 21, e eu vou ler apenas 2 versículos para vocês, o versículo 2 e o versículo 6. No versículo 2 diz: Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. Então aqui nós vemos que Manassés fez o que era contrário ao Senhor e foi um rei idólatra. Mas olha o que diz o versículo 6. Ele queimou seu filho em sacrifício, fazia adivinhações e feitiçarias e consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. E aí continua aqui em todo o decorrer do capítulo falando das atrocidades e das maldades que Manassés fez, inclusive matando o seu próprio povo e pior, o seu próprio filho. Um homem com tamanha frieza emocional. Será que teve um pai muito presente? E interessante é que o pai de Manassés foi um dos melhores reis de Israel. Vamos ler essa história? Vamos tentar entender o que aconteceu aqui. No livro do profeta Isaías é contada a história desse rei, o rei Ezequias. Você lembra aquela história de que Isaías, ele foi profetizar a morte de um rei e ele disse: coloque em ordem a tua casa, porque você certamente morrerá. Esse rei, ele se humilha diante de Deus, ele pede perdão a Deus e diz: Senhor, veja o que eu tenho feito na tua presença. E por ele se humilhar diante de Deus, Deus concede a ele mais 15 anos de vida. Vocês se lembram dessa história? Pois bem, este homem que se humilhou diante de Deus e conseguiu mais 15 anos é o pai de Manassés, o rei Ezequias. Quando nós estudamos, nós percebemos que colocar em ordem a sua casa estava se referindo a ter um filho, pois ele ainda não tinha nenhum e ele iria morrer. Não teria nenhum sucessor real para o seu trono e ele precisava ter um filho. Provavelmente 3 anos depois ele tem um filho e Manassés cresce, pois ele viveu mais 15 anos e Manassés começou a reinar quando ele tinha 12 anos. Mas pastora, quem disse que Ezequias foi um pai ruim? Olha só o que está escrito em Isaías capítulo 39, versículos 7 e 8. O profeta Isaías vem dizer a Ezequias uma profecia e diz a ele que tudo aquilo que os pais dele ajuntaram, todo aquele tesouro que havia em Judá, a Babilônia chegaria e levaria embora. Olha só o versículo 7. E teus filhos que de ti descenderem, os quais tu gerarás, eles o tomarão e eles serão eunucos dentro do palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor, a qual tu tens falado. Disse ele além disso, porque haverá paz e verdade em meus dias. Você conseguiu perceber o que esse homem disse? Ele havia acabado de ouvir que os filhos dele seriam levados escravos. Os descendentes dele seriam levados para a Babilônia, feitos eunucos ali. E ele responde dizendo: você me traz uma boa notícia, você me traz uma boa palavra, porque nos meus dias haverá paz. Nós vemos um homem
que, apesar de ter feito coisas boas diante de Deus, ele não pediu Deus, ele não se humilhou pedindo a Deus: Deus, tenha misericórdia dos meus filhos e dos meus descendentes. Ele não fez isso, mas ele disse: ok, se nos meus dias tudo estiver bom, então tá tudo bem. E nós vemos alguns homens de Deus, alguns homens trabalhadores assim, preocupados apenas consigo mesmo, com a sua própria reputação. É como se não importasse o que vai acontecer depois. E coitados de nós se nós não nos importarmos com o que vai acontecer depois, porque nós podemos estar gerando Manassés nessa geração, homens frios e homens cruéis, que destruirão tudo aquilo que por gerações foi construído. E nós estamos vendo isso, nós estamos vendo homens frios nesse tempo, porque os seus pais só se importaram com as suas próprias vidas. Nós não podemos, em nome daquilo que Deus nos mandou fazer, negligenciar aquilo que Deus nos deu para cuidar. Você que é homem que está aí, você não pode negligenciar o que Deus te deu. A sua esposa e os seus filhos precisam do seu cuidado. E você, filho, se talvez você teve um pai ausente, que para os outros dava o melhor dele, mas para você nada, saiba que existe um pai no céu, um pai que deu tudo a você, deu perdão e vida eterna. E você precisa nascer de novo para receber a paternidade do alto e não ser mais marcado com a ausência do pai da terra, para que você não se torne uma pessoa fria emocionalmente, ou com os seus sentimentos e emoções e valor totalmente fora do lugar. Para encerrar, eu quero te lembrar de uma pergunta que um dos apóstolos de Jesus fez a ele. Filipe perguntou para Jesus: Jesus, como nós veremos o Pai? Mostra-nos o Pai. E Jesus disse a Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Sabe, isso é muito profundo, porque quem vê o Filho, vê o Pai dele. Quem vê o Filho que foi gerado pelo Pai, vê o Pai dele. Quem vê você, filho, vê o seu Pai. Vê os traços do seu Pai em você. Por mais que você tente negar e esconder, se não houve cura, se não houve regeneração e novo nascimento para que você receba o Pai do céu como seu Pai, então as marcas da sua vida é as do Pai da terra. E quem vê você, vê o seu Pai. Quem vê a sua frieza, vê o abandono que o seu Pai deixou na sua vida. Então, que marcas nós estamos vendo saindo de você? Inseguranças, medos, quantas coisas revelam o Pai? Quem vê o Filho, vê o Pai. E esta não é uma ótica apenas de Cristo e Deus. Jesus aqui está revelando algo de todo filho e de todo pai. Agora, se você já recebeu a paternidade de Deus, então mostre o Pai através das suas ações. Eu quero orar por você. Deus, abençoe esse filho, porque nós que somos filhos precisamos do Pai do céu, aquele que não nos abandona e que não nos trata com crueldade, que não pensa apenas em si, mas que por me amar entregou Jesus para morrer em meu lugar. Pai querido, que nós possamos te ver em nome de Jesus. Eu oro também para todos esses homens que estão aqui, os que já são pais e aqueles que ainda não são, para que no coração deles haja temor, pois um dia todos se achegarão diante do Senhor, e o Senhor perguntará o que fizeste com os filhos que eu te dei para cuidar. Ó Deus, que a resposta nesse dia para estes homens que estão vendo esse vídeo até aqui seja uma resposta satisfatória e eles possam dizer: Pai, eu fiz o melhor que eu pude. Que eles não se envergonhem ao dizerem: Deus, eu os abandonei. Meu Deus, em nome de Jesus, gera temor no coração desses homens
e que nenhum homem abandone os seus filhos, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você. E se você tem feridas por causa do seu pai, não as ignore. Procure a ajuda de um pastor, procure a ajuda de um líder, procure a ajuda de alguém que pode te levantar, que pode ser um instrumento de Deus na sua vida para gerar a cura que você precisa. Que Deus abençoe você. Fique com Deus, fique com o seu Pai.